Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o presidente do Grupo IMEC, o senhor Leonardo Taufer. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Ótimo. Leonardo, de praxe no nosso programa, a gente sempre gosta de conhecer um pouco o entrevistado, saber quem ele é, um pouco das suas características. Afinal, quem é Leonardo? Não és do Vale do Taquari, né? Não sou. Minha família é toda de Caxias do Sul, né, aqui na Serra Gaúcha. E dentro da minha trajetória, se eu puder falar um pouquinho à vontade, a meu respeito, eu sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tenho 2 especializações, uma delas em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e depois eu tive a oportunidade no Walmart, que foi uma das empresas que eu passei, de fazer um MBA em Company. Então, dentro da minha trajetória acadêmica, também tenho essa formação, aí uma especialização um pouco mais específica em supermercados, dentro desse curso em Company que foi feito com a Fundação Nuno Cabral. Isso é fundamental hoje em dia, né? Linkar um pouco o conhecimento teórico da academia junto com a experiência prática, né? Não, foi bom para mim porque a minha experiência com a gestão empresarial, ela foi positiva, né? Mas ela foi de pouca aplicabilidade. Tendo em vista que eu recém tinha saído da universidade, ainda a gente normalmente... Meio verde. Meio verde. Normalmente, quando a gente sai da universidade, né, e eu tenho percebido isso também com a juventude que a gente trabalha no IMEC, as pessoas, elas normalmente automatizam uma especialização, muitas vezes não sabem muito bem o que querem. E eu tive a oportunidade, nesse momento em que eu fiz o MBA em Company, de fato, de poder aplicar conhecimento, né? Quer dizer, ter um conhecimento em termos de metodologia voltada para o supermercado e poder aplicar isso dentro do supermercado. Então, isso, de fato, foi para mim um grande diferencial, né? Até em termos de recomendação, né? Eu, se tivesse a oportunidade de indicar que as pessoas pudessem ter claramente antes do que elas querem, antes de inserir ou talvez emendar uma especialização em relação à finalização do curso superior, né? E aí entra uma coisa, acabaste vindo para o IMEC recentemente, não faz tantos anos assim, um pouco da história do IMEC, porque a gente conhece tanto o IMEC no sentido de fazer compra, faz parte do nosso dia a dia, mas afinal de contas, qual é a história do IMEC? Bom, o IMEC coincidentemente está esse ano completando 60 anos de vida, né? A gente tem uma série de atividades que também estão acontecendo, desde o início do mês de julho, aí isso vai até o final do ano. O IMEC iniciou as suas atividades em 1955, 31 de dezembro de 1955, como uma empresa importadora e exportadora de gêneros alimentícios, cereais, né? Depois passou também pelo beneficiamento, aí venda por varejo e atacado, o famoso, o antigo atacado de balcão, né? Varejo e atacado de balcão, era um pouco das atividades que o IMEC fazia lá nos idos de 1955, 56. E a empresa, de lá para cá, ela teve algumas inserções. O IMEC teve um moinho que fica instalado numa parte onde hoje é a nossa loja da Matriz, na Júlio de Castilhos. Nós temos um engenho de arroz também em Rio Pardo. E ao longo do tempo, principalmente a partir do início da década de 60, mais voltado ao ramo de supermercado, a empresa começou a expandir as suas operações. Então, isso começou a acontecer a partir do Vale do Rio Pardo, né? Junto com isso, começaram a abertura de lojas no Vale do Taquari, depois no Vale do Caí. Nós temos 2 lojas hoje em Montenegro e também na Serra, com a aquisição de um grupo local na Serra Gaúcha. Foi assim que as coisas aconteceram, né? Conhecendo um pouco a história do IMEC e depois que o Leonardo se apresentou, vamos dar uma olhada, né, um pouco mais de como é o IMEC, através da nossa reportagem, para que a gente também depois contextualize a questão da gestão e as estratégias. Vamos então para a nossa reportagem e depois a gente volta. Muitos clientes não sabem, mas o produto que compram no supermercado passa por um longo caminho. No IMEC hoje nós temos uma área comercial, que é composta por 10 compradores, cada um deles dividido por uma categoria. Só no centro de distribuição são quase 150 funcionários. Alguns são responsáveis pela aquisição dos produtos, contato com fornecedores, negociação e aquisição das quantidades necessárias. Nós temos um sistema de compras e nesse sistema de compras ele
nos dá informações que apoiam o comprador na decisão da compra, né? São informações essas de média diária de vendas, estoque, lead time do fornecedor, tem também um acompanhamento sobre o período de vendas também nos últimos 13 meses, então o comprador tem a sensibilidade da sazonalidade também e informação da sazonalidade também. E isso tudo aliado ainda à negociação que ele faz com o fornecedor, né? Após isso, a área de logística, propriamente dito, ela é responsável pelo agendamento dessas cargas chegar até as nossas docas e plataformas. Feito isso, é feito todo o processo de recebimento, compensação da nota, a entrada no sistema de fato, aí a mercadoria está disponível a ser transferida para nossas unidades de negócio. A cada dia chegam de 80 a 100 toneladas de produtos. Isso representa em torno de 100 mil itens encaminhados para os supermercados a cada mês. Quando os supermercados registram baixa de estoque, eles contatam o centro de distribuição, que encaminha os produtos necessários. Apenas produtos perecíveis e bebidas como cerveja e refrigerante são entregues direto e não passam pelo CD. Ao chegar nas unidades, os repositores têm o trabalho de colocar nas prateleiras o que os clientes compram a cada dia. Esse é o caminho dos alimentos e produtos adquiridos pelos clientes. Bem, depois da nossa reportagem, né, vamos encerrar o primeiro bloco e depois vamos conversar um pouco mais com o Leonardo sobre como é que é a gestão do IMEC hoje, como é que é gerenciar um supermercado que é um dos maiores do Rio Grande do Sul e que principalmente tem uma estrutura de qualidade de atendimento diferenciada da maioria. Vamos para o nosso intervalo. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, hoje recebendo o senhor Leonardo Taufer, presidente do grupo IMEC. E, Leonardo, depois a gente falar um pouquinho sobre a IMEC, a própria história, né? Tem uma questão que algumas organizações, elas transcendem, né? Elas chegam a um patamar, no caso da IMEC hoje, no qual você tem pelo menos 3 grandes elementos que eu considero, que é tamanho, né? Já é um tamanho no qual a estrutura profissional se consolidou. Uhum. Outro fator importante é a questão do próprio faturamento, né? da estrutura comercial que ela se estabelece. E um terceiro elemento é a marca, a consolidação da marca, né? A marca do IMEC se renovou nos últimos anos e, principalmente, ela se tornou o conceito de qualidade em atendimento, qualidade em serviço, que isso num supermercado é muito importante, principalmente que hoje em dia se fala muito da questão preço, mas não é só isso, né? Não é só isso que a gente tem, de fato, tentado fazer e a gente tem um longo caminho pela frente, é tentar fazer com que nós sejamos cada vez mais recebidos e percebidos como um negócio de qualidade. Quando a gente olha, e a gente talvez tenha a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, a forma como as pessoas reconhecem a qualidade é sempre dentro de uma relação de custo-benefício. E com o viés que a gente tem tentado ao longo do tempo trazer para a rede de supermercados, e tenho certeza de que isso sempre foi uma das formas como o IMEC cresceu e expandiu as suas atividades, tendo na questão de qualidade atributos de relacionamento, né? O que a gente tem, o que sempre nós tendemos a fazer, dentro, inclusive, da missão que nós temos de fazer da compra uma experiência agradável na vida dos nossos clientes, é fazer com que os nossos clientes possam, ao longo do tempo, se relacionar conosco. E nós temos a oportunidade, nesse ano, a gente tem uma estimativa que nós vamos ter, passando pelas nossas lojas, aproximadamente 12 milhões de clientes, né? Como é que a gente faz essa medição? Cada transação, cada ticket, né, que cada um de nós individualmente passamos pelo supermercado, conta uma transação. Então, aproximadamente serão feitas 12 milhões de transações ao longo desse ano. É muito difícil nós conseguimos ter, em 100% dos casos, excelência em termos de atendimento e serviço. Mas essa tem sido uma das nossas obsessões, quer dizer, cada vez mais fazer com que nós possamos, dentro de 2 vieses, né, de recursos humanos, contratar pessoas que tenham competências para trabalhar em serviço e ter competência interna para conseguir fazer com que a nossa área de recursos humanos consiga capacitar essas pessoas, desenvolvê-las ao longo do tempo e retê-las. E esse é um dos grandes desafios que o varejo tem, porque quando a gente olha o cenário do varejo, né, as pessoas normalmente reconhecem o varejo como uma oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho.
Dificilmente um jovem, ele olha para o supermercado e diz o seguinte: poxa, eu quero ser um profissional do supermercado, do ramo do supermercado. Isso não acontece. Eu brinco muito, desculpa te interromper, mas eu brinco muito que o varejo do supermercado, ele trabalha com o início e o fim. Isso. Né? A primeira oportunidade e às vezes a última oportunidade de emprego para as pessoas. Isso. Só que na realidade a gente sabe que é muito mais do que isso. É muito mais amplo. É mais amplo, Bonfadini. O que nós estamos tentando fazer e temos tentado fazer ao longo do tempo é justamente fazer com que a nossa estrutura de recursos humanos esteja preparada para isso, né? Então, a gente tem qualificado muito através de ferramentas, tanto quanto ferramentas internas, quanto apoio a consultorias que possam justamente nos dar um caminho para conseguir recrutar melhor. Ou seja, as áreas que têm relacionamento com o cliente, que ao longo do tempo elas possam, de fato, terem pessoas que têm o dom, têm a competência de se relacionar com os clientes, que é muito mais fácil capacitar pessoas que têm o dom para determinada atividade do que simplesmente pegar um profissional cru e tentar moldar ele para a atividade fim. Então, o que a gente tem tentado fazer, só do ponto de vista de recrutamento, é isso, né? E só do ponto de vista de retenção e desenvolvimento é ter programas robustos de desenvolvimimento interno, para fazer com que essas pessoas... Bom, eu tenho uma competência, eu consigo elencar determinadas competências dentro da minha atividade de serviço, e eu preciso qualificar essas pessoas. Como é que eu qualifico? Que tipo de direcionamento técnico eu dou para que elas possam, dentro dessas habilidades inatas que elas têm, conseguir fazer o que o IMEC quer dentro dos supermercados, fazer com seus clientes, em termos de atendimento de serviço. Aí entra uma coisa que é sempre complicado para empresas que têm unidades, filiais em várias regiões. Conseguir uma certa padronização em termos de atendimento, de qualidade de serviço, com culturas, às vezes, completamente diferentes. Não é fácil fazer isso, né? Não é fácil. A gente tem alguns paradigmas internos e a gente lida com alguns dilemas também, né? Por muitas vezes questões socioeconômicas ou de perfil dentro das cidades, das comunidades onde nós estamos inseridos. Nós temos regiões onde nós temos, por exemplo, uma rotatividade ou uma atividade industrial que faz com que as pessoas possam ficar mais tempo dentro do supermercado, e nós temos lojas onde a atividade industrial ela acaba sendo um concorrente por ramo de supermercados, fundamentalmente na Serra Gaúcha, né? Onde as pessoas normalmente tendem a não trabalhar ou não quererem trabalhar no final de semana. Isso acaba fazendo com que nós tenhamos que buscar alternativas, do ponto de vista de benefício, para que essas pessoas possam ficar conosco e, ao mesmo tempo, possam prestar um serviço que, em termos de equivalência, né, ele tem uma correlação com o que a gente faz em áreas que a nossa rotatividade é menor, que o nosso turnover é mais baixo e que nós possamos, ao longo do tempo, fazer com que os nossos programas de treinamento tenham uma aderência para qualquer um dos públicos que a gente venha a trabalhar internamente, sob o ponto de vista de desenvolvimento. Colocaste a questão de um desafio que é a questão do perfil do colaborador. Acho que outro desafio hoje tem a ver com o próprio mercado, né? A questão da crise, quanto isso está impactando hoje? Se fala tanto em crise ou não crise, eu questiono muito. Acho que tem alguns setores que estão até se beneficiando disso. Sim. A gente sabe disso. O supermercado hoje, o setor supermercadista, como é que está essa situação? Como é que estão sentindo esse mercado hoje? Bom, eu comungo da tua opinião, do ponto de vista de crise, né? A gente opta por participar da crise ou não, né? Na minha opinião, é assim que funciona. O que a gente tem feito na empresa é dessa forma também. O que nós fizemos no ano passado e no início desse ano foi nos prepararmos para a crise. É inegável, a gente não pode deixar de reconhecer que há um cenário mais complexo, sob o ponto de vista de atividade macroeconômica. Isso, de alguma forma, interfere no nosso dia a dia. Mas a gente optou, de fato, por fazer uma série de alterações internas, em termos de operação, de eficiência operacional, para fazer com que a crise, mesmo nos afetando, tenha um viés positivo. E por que eu digo que a crise tem um viés positivo, né? A crise é muito boa para quem tem interesse de revisar processos operacionais e buscar eficiência, em termos de produtividade. E o que a gente vê, às vezes, é que as pessoas se escondem pela crise para deixar de fazer mudanças estruturais que são importantes para as empresas e acabam, com isso, claro, afundando ou tendo uma série de dificuldades. Então, em termos mercadológicos, assim, a empresa vai super bem ao longo do ano de 2015, né? É claro que a gente sente uma mudança no que diz respeito ao perfil de consumo nesse momento, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu nos últimos... se a gente pegar os últimos 30 a 40 anos, né, houve uma mudança no perfil de consumo. A gente tinha um ambiente há 30 ou 40 anos atrás hiperinflacionário. O poder de compra que as pessoas tinham no início do mês, quando elas recebiam um salário, não era o mesmo no final do mês.
Então isso fazia com que as pessoas tivessem que imobilizar o seu dinheiro. E a forma de imobilizar o dinheiro era indo para o supermercado. E junto com esse comportamento, nós tínhamos também um cenário em que as mulheres ainda não faziam parte, com a mesma contundência que fazem hoje, do mercado de trabalho. Então, o número de refeições que era feita no lar, praticamente todas as refeições que as pessoas faziam eram feitas no ambiente do lar, não eram feitas no ambiente externo, né? Então, essas duas mudanças fizeram ao longo do tempo com que a gente tivesse que propor adaptações no modelo de negócio para evitar que nós viéssemos a perder clientes. E nesse aspecto, quando a gente traz um pouco para a nossa realidade em termos de crise, o que a gente tem percebido agora é que, em função desse cenário mais próximo, em termos de instabilidade, o aumento da inflação, uma restrição de crédito, o dinheiro valendo menos do que valia algum tempo atrás, as pessoas tendem e estão um pouco mais receptivas à oferta, à promoção. Elas estão destinando maior parte do seu desembolso para compras no início do mês, proporcionalmente às compras paulatinas que são feitas ao longo do tempo. Então, a gente percebe, sim, uma mudança no perfil de consumo, que eu entendo que é transitório, isso é circunstancial. Quando a gente, em algum momento desse ciclo, a gente vai sair dele, a gente vai ter novos ciclos de prosperidade, mas nesse momento, pelo menos o que a gente percebe é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas alternativas para fazer com que o cliente continue fiel às nossas lojas, às nossas atividades e possa prosperar junto conosco. Bem, o Leonardo colocou um pouco do aspecto de gestão e os desafios da gestão do IMEC. Vamos encerrar o nosso segundo bloco. Depois do terceiro, vamos falar um pouquinho mais sobre a experiência que ele tem do setor supermercadista e ver para onde é que vai esse setor nos próximos anos. Vamos encerrar o nosso segundo bloco, então. De volta ao nosso terceiro e último bloco. Hoje, falando com o senhor Leonardo Taufer, presidente do grupo IMEC, aqui no programa Gestão. Leonardo, tua experiência, teu conhecimento, né, tua vivência é do setor supermercadista. Para onde vai o setor supermercadista? O que a gente pode esperar em termos de tendências e futuro para esse setor? O que corre lá fora que pode ser trazido para cá? Bom, o que a gente, para falar um pouquinho de tendência, acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho para trás para entender o movimento que o supermercado teve, né, tendo em vista esse panorama que a gente estava conversando agora há pouco em relação ao perfil de consumo, né, como o consumo mudou ao longo do tempo. O que a gente viveu muito nos últimos 30, 40 anos foram lojas de grande superfície, que nós chamávamos hipermercados. Normalmente, nas regiões metropolitanas, a gente vê isso de uma forma muito mais contundente, né? Os grandes hipermercados, lojas acima de 40, 50 checkouts, né? E o que a gente percebe agora, tendo em vista que as compras elas estão cada vez mais fracionadas e a frequência com que essas compras acontecem cada vez maior ao longo da semana, a gente tem relacionamentos muito curiosos, né? Tem clientes que nos visitam todos os dias, de segunda a segunda, justamente para comprar um produto perecível, um produto de conveniência que tá disponível praticamente fresco e com boa qualidade todos os dias da semana. Até contribuindo para isso, eu vejo muito supermercado hoje como entretenimento, não só a compra de um produto. De repente, esse passeio no supermercado é uma forma da pessoa desopilar da pressão do dia. Justo. E isso acontece de fato. A gente percebe isso porque nós temos lojas, quando a gente vai, seja para o Vale do Rio Pardo, para a Serra, também Vale do Caí, e tanto aqui no Vale do Taquari, a gente tem lojas em regiões que são tradicionalmente de atividade agrícola. Ainda o contingente rural, ele é bastante representativo em relação ao contingente urbano. E essas pessoas, de fato, elas vêm às vezes para a loja justamente com um viés de novidade, de inovação, de tecnologia, de algum tipo de encaminhamento em termos de avanço, né, que possa dar uma tendência, uma linha de tendência diferente do que ela vive no dia a dia. Então a gente percebe isso. E dentro disso, o que a gente assim vê como tendência, a gente vê cada vez lojas menores, né? Então o tamanho das lojas tende a diminuir, né? E isso é uma coisa que a gente já tem percebido, não se abrem mais lojas de grande superfície, hipermercados, a gente praticamente não tem mais esse segmento em expansão no Brasil. E o que a gente está vendo, expansão de forma muito acelerada e com contundência bastante forte, supermercados e lojas de vizinhança, tanto quanto negócios especializados. No passado, o hipermercado ele era detentor de um portfólio gigantesco de categorias, né? A pessoa poderia comprar açougue dentro de um hipermercado, tanto quanto comprar
o óleo ou o pneu para o seu carro, né? Então, o que a gente está percebendo hoje em dia é que as lojas estão se especializando. Como a informação hoje ela é muito mais acessível, ninguém mais consegue fazer bem tudo. Então, as pessoas estão optando por fazer menos e fazer melhor. E nesse aspecto que a gente percebe, então, uma tendência de especialização. Lojas menores, lojas de conveniência, de fácil acesso, e que sejam lojas que possam trazer um nível de especialização maior para determinada categoria ou para determinado nicho de mercado. Então, sob o ponto de vista de tendência, assim, de consumo, é isso que a gente vê quando a gente vai para fora também, é isso que a gente enxerga. É claro que a gente vai continuar convivendo com hipermercados. Esse negócio ele tem ainda espaço em regiões de grande densidade populacional, onde as pessoas muitas vezes elas não conseguem ter esse nível de especialização tão voltado para vários negócios num espaço ou numa geografia muito pequena, mas a gente vai perceber como tendência isso. Lojas de conveniência, lojas de pequena superfície cada vez mais especializadas. Tem uma questão lógica, né? Se a gente pegar segmentos como televisão, rádio, houve esse processo de você se especializar. O supermercado também, né? Até porque a própria expansão e a concorrência, sendo extremamente forte como há uma necessidade de você se posicionar. E aí você comentou, né? A questão da qualidade, do preço, a questão do tipo de especialidade de produto, a variedade de produtos que você oferece, isso é que reforça. Mas tem um outro elemento que eu acho que é interessante do supermercado, que é a informação. É uma das áreas que mais consegue trabalhar com informação em tempo presente, tanto que a gente trabalha na área de vendas e marketing, sabe que existem N cases, né, que nascem dentro dos supermercados porque eles conseguem fazer essa avaliação. Como é o uso dos sistemas de informação ou informação hoje dentro das tomadas de decisão dos supermercados? Bom, a gente também faz isso, né? Quando a gente estratifica a nossa venda, hoje a gente tem condição, por exemplo, de fazer cruzamentos. A gente sabe por faixa de horário quanto que os clientes consomem. A gente tem condição de fazer uma leitura, por exemplo, de cruzamento, em termos de ativação de promoção. Qual é o momento em que o cliente compra determinada categoria? Ou qual o momento em que aquela categoria é mais ativada por venda, seja no início da manhã, ao meio-dia, no final do dia. E a gente tem condições, com isso, de fazer determinadas estratégias comerciais convergirem justamente com o objetivo de fazer com que essa informação ela possa ser melhor aproveitada, né? Então, tem uma série de empresas trabalhando nisso também. A gente tem falado bastante também com empresas especializadas em tecnologia da informação, justamente no sentido de poder dar vazão para isso, né? E essas empresas muitas vezes nos trazem e nos abrem os olhos para algumas coisas que internamente, às vezes, nós ficamos viciados, né? Às vezes, nós nos tornamos tão especialistas no que a gente faz que a gente não tem capacidade de fazer cruzamentos e muitas vezes vê oportunidades acontecendo justamente em função disso, que tem potenciais de ganho gigantescos para o negócio, né? E aí eu acho que entra um outro fator que é sempre interessante, que é a questão das marcas, a consolidação da marca. Sim. Né? E hoje em dia a gente sabe que algumas marcas você escuta, você tem um apelo não só comercial, que é a relação que você tem de comprar o produto, mas também emocional. E o IMEC, para mim, né, me criei indo com a mãe fazer o rancho, né? Eu, desde que eu era pequenininho, eu conheço o IMEC. Quer dizer, eu tenho um carinho pelo IMEC muito grande no sentido de conhecer e ter uma história também de vida junto. Isso é muito comum, né? Aquela pessoa que, de repente, a vida toda, já que o IMEC tem 60 anos, né? A vida toda comprou lá e continua comprando. Na verdade, e tu tens razão, o desafio, assim, o grande desejo de todas as empresas é criar laços afetivos e emocionais com os clientes. E sobre esse ponto de vista, a gente tem trabalhado fortemente as nossas competências de recursos humanos, Bonfadini. O que a gente acredita, né? Hoje em dia a informação está disponível, os recursos também, quer dizer, o acesso a recursos, o acesso ao crédito, hoje em dia, esse acesso é muito mais facilitado do que ele já foi no passado. Então, as pessoas com recursos, com vontade, com interesse, vão na internet e conseguem fazer milagres. E onde que as empresas não conseguem fazer milagres? É justamente na forma como elas tratam o seu colaborador. Então, até antecipando o que a gente pode vir a falar em seguida, onde é que o IMEC está focado? O IMEC está focado em melhor estruturar a sua estrutura de pessoal.
A gente entende, claro, essa questão de avanços tecnológicos, a questão da melhoria da infraestrutura das lojas, a utilização de equipamentos e maquinário com viés de consumo eficiente em termos de energia, consumo de água. A gente tem trabalhado com uma série de iniciativas também de responsabilidade socioambiental, mas aonde a gente enxerga que, de fato, o nosso grande diferencial ele vai aparecer para conseguir estreitar e criar laço afetivo e emocional com o cliente, é fazendo com que o nosso colaborador ele possa ter sucesso pessoal. Então, o grande desafio que nós temos, e é uma coisa que nós temos acreditado fortemente dentro do IMEC, não se faz uma empresa forte se as pessoas, na sua vida pessoal, não são vencedoras. É impossível a gente analisar um contexto onde a empresa é vencedora e as pessoas que trabalham dela não são vencedoras. Porque essa balança ela não fecha, essa equação não fecha. É um princípio que casa, né? Exato. Bem, Leonardo, vou ter que bater um papo outra hora, espichar, porque nosso programa chegou ao fim. Mas, Leonardo, última palavra, última consideração que você queira fazer para a gente encerrar o nosso programa. E abrir um espaço para um futuro bate-papo. Que bom, eu agradeço de antemão o convite, né? Mas gostaria muito de agradecer o teu convite pessoal para que nós tivéssemos a oportunidade de falar um pouquinho do Grupo IMEC aqui. E se eu pudesse falar rapidamente, assim, a gente sabe, né, que a gente tem uma série de demandas para atender por parte dos nossos clientes, mas a nossa busca no sentido de tentar melhorar as condições dentro das nossas lojas é incessante, é obsessivo, e ao longo do tempo a gente espera e tem certeza que a gente vai conseguir trazer grandes novidades para os nossos clientes e para os nossos consumidores nas comunidades onde a gente atua. Obrigado, Leonardo. Bem, agradecendo a todos. Nosso programa hoje com o Leonardo Toffoli, presidente do Grupo IMEC. Saúde e sucesso sempre. Até o nosso próximo programa.